Amém. Nós vamos, por favor, ficar de pés. Vamos ler os Salmos. Ação de graças por um grande livramento. Salmos número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Repreendestes as nações, destruísse os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me faz sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso seu pé. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Levante-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face, todos. Tu os põe em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Que Deus abençoe a sua palavra. E também com ela abençoa as nossas almas. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Esse salmo, se nós lemos, verso 4, ele diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa.
Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Tu tens sustentado o meu direito. Eu estava pensando sobre que direito que você tem. Qual é o direito que cada um de nós temos? Nós não temos nenhum direito. Se formos olhar nos sentidos que somos, como homens, pessoas humanas, pessoas nascidas, gerados de mulheres, não temos nenhum direito. Se você for olhar o lado natural, você vai achar que você tem direito. Eu tenho direito disto, eu tenho direito daquilo. Como pessoas humanas, no natural, no sentido de uma mente limitada, né? É o meu direito que me assiste. Você já viu as pessoas dizer assim? Eles falam bem assim: eu tenho direito da minha aposentadoria, eu tenho direito dessa restituição de dinheiro, porque eu pago o juro, eu pago os impostos, e esse dinheiro é meu, eu tenho direito dele. Esse é um direito natural. Esse é um direito humano. Como todos, ou cada mulher diz: eu tenho um direito de vestir assim, eu tenho o direito de usar maquiagem, eu tenho o direito de cortar o cabelo. Mombrana fala isso. Ele disse: é um direito que você tem nacional. Como um brasileiro, como um americano, uma americana, como um estrangeiro, como um desse país, desse mundo. Ele disse: é um direito que te assiste no natural. Mas nós não estamos falando nisto, sobre este direito. Deus não sustenta um direito desse. Você sabe que Ele não sustenta? Ele não sustenta esse direito que você tem. Isso é um direito natural. Então nós estamos falando sobre um direito que Deus sustenta. É um direito que Ele mantém para você, esse direito. Esse é o direito que nós temos que saber que Deus está sustentando para nós. Não esse direito natural. Por isso que quando nós oramos, nós não fazemos essas orações vazias. Essas orações: ó Deus, me ajude nesse negócio. Ó Deus, me ajude nisto. Ó Deus, me ajude naquilo natural. Eu não oro assim, irmão, pedindo essas coisas. Eu oro que Deus me mantenha posicionado em sua palavra e que as outras coisas Ele acrescentem. O direito que Ele pode sustentar é este. Mas esse outro não. Esse outro não precisa de você pedir. Basta você estar posicionado em sua palavra. Pode deixar que os outros Ele acrescenta.
O outro direito que lhe pertence do sentido natural, Deus te dá automaticamente, desde que você está sendo sustentado por Ele, não por você mesmo, pelos nossos próprios direitos. Aí nós fazemos os nossos quadros, fazemos em nossa mente o nosso castelo, e queremos que Deus sustente isto. Deus não sustenta isto, de jeito nenhum. Olha, pois tu tens sustentado o meu direito. O meu direito, eu só posso ter esse direito que Deus sustenta depois que nós somos nascidos de novo. Porque isso está tratando-se com as nossas vidas espiritual. Não é carnal, não é física. É espiritual. Nós somos cristãos. A nossa mente, ela deve ser a mente de Cristo. O nosso sentimento deve ser o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Por isso que o nosso cantar, o nosso falar, o nosso linguajar, ele deve ser o de Cristo. Aí as pessoas misturam seus direitos, e quer que Deus sustente aquele direito. É um direito que me assiste como isto, é um direito que me assiste como aquilo, é um direito que me assiste como aquela outra coisa. Só tem um direito que Deus sustenta, e esse é o seu, é o dele. Agora, quando você está incluído nesse direito, Deus lhe sustenta. Não andeis solícitos, preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que calçar. O vosso Pai Celestial sabe muito bem o que vós necessitais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, uma pessoa posicionada dentro disso daí, irmãos, Deus sustenta os seus direitos. Deus sustenta. Uma pessoa que põe em primeiro lugar as coisas naturais, Deus não sustenta. Mombrand diz bem assim: primeiro Deus. Ele fala bem assim: primeiro Deus, depois seus filhos, depois a sua mulher. Você falando dentro da casa. Depois você. Porque se você pôr Deus em primeiro lugar, Deus sustenta tudo por você. Não é nem você que sustenta, é Deus que sustenta. Você terá o sustento de cada dia dado por Deus. O pão, a água, o alimento, a veste, o sapato, a saúde, tudo Deus sustenta. Ele te dá o seu sustento de cada dia. Por isso que quando aquele fariseu levantou e disse: ensina-nos a orar, um dos seus discípulos disse: ensina-nos a orar, Senhor. Ele disse: quando orar, orai assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor.
deixam. Quando nós somos sustentados com esse pão, esse trigo fino, que é a palavra de Deus, as outras coisas seguem, irmãos. Deus sustenta a sua fé. Deus sustenta o seu posicionamento como um cristão, como uma cristã. Deus sustenta como um filho, como uma filha, obediente. Ele lhe sustenta de tal maneira que você tem prazer em servi-lo, em o amá-lo. Não é mesmo? As outras demais coisas são acrescentadas. Deus acrescenta o resto, aí Ele vai te dar o resto. Ele vai te dar marido, Ele vai te dar mulher, Ele vai te dar filho, Ele vai te dar casa, Ele vai te dar carro, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele lhe sustenta com isto. Mas primeiro, Deus. Por isso que Davi está dizendo: pois tu tens sustentado o meu direito. Esse direito que ele assiste como um homem, esse direito que ele assiste como uma mulher, Deus sustenta ele. Uma mulher cristã, um homem cristão. E a minha causa, ó, o meu direito e a minha causa. E tu te sentastes no tribunal, julgando justamente. Então o tribunal hoje que Deus assenta não é lá no céu, não. Ele está lá na glória, lá no céu, assentado num trono branco, mas ele está lá não é como juiz, ele está lá como sacerdote, um intercessor. Mas o trono que ele está julgando está dentro do seu coração, como seu rei. Você é um súdito do seu reino. E quando você tem isso daí, que ele lhe sustenta, ele assenta aí dentro do seu trono e assenta no seu trono e lhe sustenta. Agora, você já parou para pensar Deus assentado dentro aí do seu coração, no seu trono? Você é um súdito deste reino, você é um filho, você é inteiramente integrado nesse reino celestial. Todos os seus direitos já não é mais seu, é dele. Você não tem direito. Esses direitos agora é dele. É ele que sustenta. Ele deu esse direito para você e ele sustenta esse direito. Olha, irmãos, as nossas vidas como cristãos, elas são toda inteiramente espiritual. E depois, ao outro lado da moeda, aí então é ele que acrescenta. É ele que acrescenta. Vocês já lembram que quando ele estava aqui, perguntaram: é lícito pagar atributo para César? E aí então ele fez a pergunta: qual é a caricatura que está na moeda? Aí eles apontaram, disse: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E virou para o seu discípulo, para Pedro,
E foi lá e disse: vai lá, Pedro, lança um anzol na rede. Assim, ele perguntou para Pedro: Pedro, qual que é, o que você acha? Quem paga imposto? É os estrangeiros ou os domésticos de casa? Aí Pedro disse: ah, Senhor, eu acho que é os estrangeiros, né? Ele disse: respondeste bem. E sim, os filhos estão livres. Porém, para que não escandalizem nós, ou em mim, ele disse: vai lá, lance um anzol na água, e o primeiro peixe que subir, tire um denário da sua boca, e vai lá e paga o imposto, por mim e por ti. Deus sustenta. Mas você primeiro tem que ser dedicado a Ele, você tem que ter Ele dentro do seu coração, ali dentro, reinando em você, te dominando, te controlando, controlando as suas emoções, controlando a sua sensação, controlando a sua vida, as suas influências, tudo é controlado por Ele. Aí então o meu direito não é meu, é dele. Mas essas pessoas que querem, venha a nós vosso reino, nada. Não, Deus não sustenta esse direito, de jeito nenhum. Ele não sustenta. Aí você tem que lutar e batalhar para tentar manter os seus direitos. E eu lhe pergunto: será que você vai consegui-lo? Em vão vigia o sentinela da casa, se o Senhor não vigiá-lo. Nós somos ensinados e bem instruídos na palavra de Deus, exatamente para podermos saber como entrar e sair, e não termos medo. Se há um povo feliz sobre a face da terra, debaixo do céu, é os eleitos. São os eleitos. Nós temos tido esse privilégio que o mundo não tem. Não porque Deus não estendeu para eles o privilégio, é que eles não aceitou. Eles não aceitam. Porque um mensageiro desta era, ele veio para o mundo. Ele veio para o mundo, irmãos. Você acha que o irmão Brana, ele veio para um grupo de pessoas separado? Ele veio para o mundo. A sua mensagem é para o mundo. Muito embora Deus sabendo quem o aceita e quem não aceita. Pega a mensagem, a fase presente do meu ministério, bem ali pelo início, que vocês vão ver o irmão Brana falando. Quando ele viu uma igreja linda e bonita, um púlpito bem bonito, ele disse: esta é minha igreja, Senhor. Eu disse: não, você não tem igreja. A sua igreja é o mundo, o seu púlpito é o mundo. Porque os eleitos, todos nós, se eu fosse fazer uma pergunta, por isso que eu estou dizendo aqui, qual é o direito que assiste? Qual é o direito que eu tenho? Como um cidadão brasileiro, nascido de mulher, vindo ao mundo através de pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Qual é o direito que eu tenho? Qual é o direito que você tem? No entanto, a graça te alcançou, a misericórdia foi até você, e trouxe você lá do mundo, e fez em você essa transformação e essa mudança, e colocou dentro de você um direito, que não é seu, é dele, é de Deus. Quem deve ser
glorificado não é eu nem você, quem deve ser glorificado é Deus. Ele é glorificado em nossas vidas, e para Ele ser glorificado em nossas vidas, nós temos que colocar em prática a Sua palavra. Olha, não me importa quem quer que seja ele lá crente e não crente, crê e não crê, mas a palavra, ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. É sim, sim, e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Isto é a verdade. Então, quando nós chegamos a este lugar pela graça, ouvimos a sua voz, aceitamos o seu mensageiro, cremos na sua mensagem, então Ele nos dá esse direito por predestinação. Aleluia. Por quê? Porque somos seus atributos. Somos elegidos nele. Aí Ele coloca dentro de você esta revelação, que é a ciência, o conhecimento, de conhecer os seus direitos. Ele se assenta ali e julga tudo certinho. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos receber a mensagem desta manhã. Deus nos abençoe e continue nos abençoando mais e mais. Aqueles que estão conectados conosco pela internet, também Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos se pôr de pé, por favor. E vamos abrir as nossas Bíblias, os livros de Romanos. Aos Romanos 1. Leremos o verso 18 ao 20. Romanos capítulo 1, o verso 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Senhor Jesus, é o melhor lugar para estar num momento como este.
é aqui, aonde podemos ouvir a sua palavra, esse sermão, esses ensinamentos, ser dado a nós para edificação, para o crescimento, Senhor, para nos elevar à glória. Senhor, nós não somos o que devemos ser, mas também não somos o que nós éramos antes. Uma coisa nós sabemos, Senhor, nós estamos em Tuas mãos, que o Senhor toma conta de nós. Nós somos pessoas finitas, o Senhor é infinito. Então confiamos em Ti tudo que somos, entregamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Vocês mantenham firmes nos seus lugares. Eu luto para ficar no meu lugar correto, só se eu não puder mesmo. Mas fora disso, a menos que eu esteja perturbado, com alguma enfermidade, para mim não manter no meu lugar. Eu estou com 62 anos, vou fazer 63 anos. Eu me lembro quando eu tinha os meus 40, os meus 50 anos, 55 anos mais ou menos, 55 anos, porque eu lembro desde o tempo que isso veio. 55 anos eu mantinha uma reunião de 6 horas sentado no meu lugar sem levantar. 6 horas. Começavam das 7 e terminava às vezes até 1 hora da tarde, sentado no meu lugar sem levantar. Levantava quando tinha aquela trégua. Mas de 55 anos para cá, o meu metabolismo mudou, meu organismo mudou. Hoje eu não aguento ficar 6 horas, não porque eu sinto dor nas costelas, dor no espinhaço, dor, não é isso. Eu não tenho isso, graças a Deus. Mas é porque o meu próprio organismo não resiste. Para mim, numa reunião num banheiro, eu não ia. Hoje eu não aguento ficar 6 horas sem ir num banheiro. Estou com 62 anos de idade. E reconheço esse posicionamento de cada um, mas nós não ficamos 6 horas aqui. Nós ficamos 1 hora, 2. 1 hora, 2 para mim, não é granja, como é que é? É canja. Não muda nada. E eu prefiro não beber água antes da reunião, para mim não encher minha bexiga, para mim não ficar querendo levantar para ir no banheiro, porque eu já sei que o meu metabolismo ele reage muito rápido. E uma pessoa que fica na reunião levantando e sentando, ele está desordenado. E desordena o que está perto. Você entendeu? Ele tem um espírito que não deixa ele ficar sentado. E quando aquele espírito ele atende ele, todo o tempo ele tem que estar levantando em cada reunião.
É um espírito. Mas se você vence esse espírito não te incomoda mais. Você entendeu? Então, uma menina nova, um rapaz novo, uma moça, e etc. Uma pessoa que ainda está na sua primeira, segunda idade, e que não sofre como eu sofria, eu sofro essa parte. Eu acho que não tem direito de estar levantando todo o tempo e beber água e ir ao banheiro. É um espírito que você apanha. Você apanha esse espírito. O ser humano apanha tão fácil os espíritos, você sabia disso? Ele apanha tão fácil os espíritos que quando pensar que não, ele está sendo enredado e levado pelos espíritos. E não sabe. É como você sacrificar uma ceia. Você sacrifica a primeira, você vai sacrificar a segunda, você vai sacrificar a terceira, quando pensar que você não vem mais na ceia. Você não vem mais na igreja, você não vem mais nos cultos. Por quê? Porque aquele espírito te apanha e ele faz de você como ele é natural, e ele te faz um crente natural. Você tem que conhecer os espíritos. Mombrana fala na mensagem de competição. Ele diz assim: quando um lutador vai lutar, um determinado lutador, às vezes ele passa muitos dias estudando aquele adversário, para conhecer e saber qual é o lado, qual é a mão que ele mais bate. Se é a direita ou se é a esquerda que ele está boxeando, como é que é? Boxeando, não é? Boxeador, boxeando, sei lá, tudo. Entende? Aí ele estuda o seu inimigo todinho, para quando ele for lutar, ele saber atacar ele. Ele diz assim: somos nós também, nós temos que conhecer os espíritos, para não deixar que ele nos domine. Essa é a maneira que tem. Então, tem coisa, tem espírito que ele é 99,9% de verdade. Só 1% de mentira naquele espírito. Já é o suficiente para levar você à bancarrota, a te enredar, a levar você a perder. Você sabe, o ser humano, eles pensam que Deus tem que encaixar da nossa maneira, ser como nós somos. Não, é nós que temos que encaixar da maneira de Deus. Nós temos que ser como Deus é, e não Deus ser como nós somos. Vocês creem assim? O cristão, ele não tem medo de se perder e nem tem medo que outros se perdem, porque é cristão, tem Cristo nele. O eleito, ele não se escandaliza, e nem tem medo de escandalizar. Então, quando nós chegamos a este lugar, que é um lugar que nós devemos estar todos, não sentados somente nesse banco duro, é sentados em Cristo, posicionado nesse lugar celestial. Um espírito, para entrar ali, ele tem que tornar-se o Espírito Santo, senão ele não entra.
Se nós estamos, irmãos, dentro desse lugar de segurança, que é Cristo, a palavra é o lugar celestial, onde nós assentamos todos. Todas as bênçãos espirituais, ela é dispensada de Deus para nós. E nós somos grandemente abençoados. Você tem uma mente linda, maravilhosíssima. Você não toma nenhuma decisão por conta própria. Você sabe como você deve tomar uma decisão para fazer alguma coisa primeiro. Correto? Muito bem, mas não é isso que eu estou querendo falar. A minha palestra dessa manhã é sobre isto. A natureza é uma Bíblia. A natureza de Deus é uma Bíblia. Correto? E vocês sabem, ele falando aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, está dentro do que estou falando. Porque se você é enredado por algum espírito que 99,9% parece que é a verdade, isso te enreda. Porque na verdade as coisas não é simplesmente só dentro daquela linha que na verdade é depravada de uma vez por todas, que os olhos nos vê. Que todo mundo vê. Fulano é depravado, fulana é depravada, fulano é pervertido, fulana é pervertida. Não, isso aí todo mundo sabe que é. Mas a coisa mais terrível é aquela que está camuflada sob a religião ou a Bíblia, que procura tentar fazer com que a Bíblia sustente aquela injustiça que 99,9% parece ser a verdade, que é uma verdade torcida. Esse daí que é difícil, que é claro, você precisa que Deus entre em cena por você, para que então você possa destrinchar, você possa ver e conhecer que aquilo não é a verdade, porque só é discernida por meio da revelação. A revelação é que vai discriminar as coisas mais pequenas que Satanás perverte, que parece ser a verdade. É a revelação, a fé. Porque a fé, você sabe que a fé é uma visão. A fé de Jesus Cristo é os olhos de Deus, é a visão de Deus. E a fé, ela te leva a ver coisas que os seus olhos nus não vê. A fé leva os seus pés a pisar em lugar que os seus olhos natural não pode levar. É a fé. É a revelação. Então nós estamos vivendo aqui nesse momento isto daí.
Mombrana falando nessa mensagem, a segunda vinda de Cristo, a respeito dessa verdade tornando-se injustiça. Ele diz bem assim: a palavra diz que antes da segunda vinda de Cristo, os homens serão blasfemadores, andando em suas próprias lascívias, pecaminosas, quebrantadores de tréguas e falsos acusadores, como o mundo se tem tornado tão iludido por meio desses espíritos, porque o batista, o assembleiano, o metodista, o luterano, o católico, apostólico romano nunca vai te enganar. Não tem jeito. Mas o que vai tentar te iludir é esse que está dentro da mensagem, que é 99,9% de verdade, e o resto é mentira, só um pouquinho de mentira. Você tem que discernir, é através daquela fé genuína que você tem revelação. Aquele espírito que foi lá no final ele descambou. Esse é o pior espírito que existe. Mombrana falou dele naquela mensagem de Apocalipse, a serpente ferida. A serpente ferida. Ele diz: ele está dentro da mensagem, bem parecido com a mensagem, tem 99,9% de verdade, que é a mesma coisa que aconteceu no Éden, a mesma coisa. Então eu estava pensando e meditando, o cristão, ele olha, ele está com uma visão tão penetrante, que ele pode discernir, o Mombrana diz, 1/100º de 1/1000º de um fio de navalha. Mombrana fala isso na mensagem. A palavra falada é a semente original. Ele pode olhar e ver a diferença da natureza de Deus. Porque aqui nessa escritura que nós lemos, você vai observar que no verso 19 ele diz assim, ó: porquanto que Deus se pôde conhecer nele, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí ele diz assim, ó, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Ele criou. Se vê pelas coisas que são criadas, para que esses injustos, que perverte a verdade em injustiça, para que eles fiquem inexcusáveis. Então nós vamos observar que a própria natureza de Deus, ela obedece no pé da letra. A própria natureza de Deus. Os exércitos celestiais estará do mesmo jeitinho que Deus criou. Cada estrela está na sua própria ordem. Cada planeta está na sua própria ordem. Cada um está em seu lugar desde que foste criados.
até um ponto tão perfeito que a própria ciência eles podem dizer quando é que vai dar um eclipse, ou um fenômeno sobrenatural acontecerá. Por quê? Porque tudo está em ordem, nada sai fora de ordem. É uma Bíblia. Você vê os animais, vê a natureza, eles obedecem o seu Criador no pé da letra. É a natureza de Deus, irmãos. Horas, o que é um macaco? O que é uma onça? O que é um leão? Uma girafa e etc. É a natureza de Deus. Um pássaro é a natureza de Deus. É uma Bíblia. O Brana fala nessa mensagem ainda, parágrafo 28 ao 30. Em Bombay, Índia, recentemente, enquanto eu e meu menino Billy estávamos lá, num grande culto onde dezenas de milhares de hindus deram seus corações a Cristo, veio um grande aviso. Agora quero que vocês reparem a inteligência da natureza. Isso é um branco que está falando, não sou eu não, ele que está falando. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Começaram a voar, se afugentar, porque lá na Índia a cerca lá não é como a nossa. As cercas deles lá são feitas bem altas, de pedras, de muros. E os animais ao meio-dia encostam na sombra. Os passarinhos fazem as suas ninhos dentro das locas das pedras. E Deus avisou para eles: ó, foge daí. Foge daí. Sem linguagem, sem fala, sem voz, eles ouviram a voz. A natureza de Deus. Olha, é por isso que eu digo, agora você, todos nós reclamamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é a natureza de Deus em nossas vidas. Por que nós não obedecemos também a sua voz, a sua palavra? Então essa natureza que você tem não é de Deus. Que nós temos não é de Deus. Porque se é de Deus, quando Ele fala, você obedece. Não é mesmo? Então ele disse: e agora na Índia, suas cercas não são como as nossas. Eles não têm cercas de madeira, eles têm cercas cercas grandes de pedras, as quais são construídas altas. Notamos que todo gado, ovelha, bois começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. E então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou muros. Os passarinhos não voltaram, e o gado ficou no pastos,
Porém, os homens continuaram pensando que tudo estava bem, tudo estava bom. E então, no dia seguinte, um outro terremoto abalou a terra. Mais prédios caíram e os projéteis voaram. Mas no terceiro dia, o gado tornou aos muros e os passarinhos à cidade. Então, Brandes, quando você vai pescar, você não adianta ir pescar meio-dia que não funciona. Não funciona. Ele diz: a natureza está em descanso, os peixes está tudo dormindo meio-dia. A menos alguns por ali que você fica colocando um anzol na boca dele e fica até que ele vai lá, pá, pega o anzol. O boi está debaixo da árvore remoendo seu capim meio-dia. Desse jeito. A ovelha está remoendo o seu capim meio-dia, todos deitados. É a natureza. Irmãos, nós não era para sofrer tanto como soframos. De jeito nenhum. Eu não vou dizer que nossa vida não vai ter sofrimento. Claro que temos, porque estamos confinados dentro de um corpo humano. E esse corpo humano, ele é feito do pó da terra, 16 elementos do pó da terra, que tem exatamente a influência mundana. É mundo. E tudo que sucede aqui embaixo, que presta e que não presta, esse corpo humano está absorvendo. Então nós sofremos, claro, mas não era para sofrer tanto se nós dessemos valor à palavra de Deus, reconhecermos que nós somos na verdade a verdadeira natureza de Deus. A verdadeira natureza de Deus. Um homem, uma mulher, posicionada no seu devido lugar, que Deus nos ensina como devemos estar. Não sofreríamos. Mas quando nós desobedecemos, Deus permite vir as orações sobre nós. E nós sofremos as consequências. Porque a própria natureza fala com você. Fala com você e em você. Você tem que ser formado e criado com um metabolismo, o metabolismo do Espírito Santo dentro de você. É o metabolismo seu, é o do Espírito Santo. Beber, comer, pensar, falar, cantar, ouvir, tudo tem que vir desse metabolismo lá dentro. Quando ele reage e vomita aquilo, significa: Deus não quer. Deus não quer. É a natureza dele dentro de você. Mas não, lá fora o homem de fora está querendo: eu estou com vontade de comer mais. Vai enfiando. Pensar que não, isso dá primeira coisa é uma azia bem forte que vem em você. Segundo, começa a rotar mal. Terceiro, o seu organismo é desorganizado tudo. Quando pensar que não, você está naquele estado. Por quê? Não deu valor à natureza. Ora, se nós temos o Espírito Santo, nós temos ele para nos guiar em tudo. Você tem que comer na medida que ele der para você comer.
O Espírito Santo nunca deixa você comer até enjoar. Não. Encher o estômago, encher, delatar aquele, ficar aquele buchão. Tem pessoa que é um grutão, comelão. Come até passar mal. Só fica satisfeito quando está morrendo lá. Amarelo, vomitando. Não obedece à natureza. Desse jeito. Não, nós temos que ter controle, irmãos. Você tem que comer e ficar com vontade de comer ainda um pouquinho. Você tem que conhecer o seu estômago, a sua natureza. Você tem que comer e ficar com vontade de comer ainda. Porque se você pôr mais, você deixa no prato. Não é mesmo? E para não deixar no prato, para não fazer vergonha, talvez no ambiente, né? Aí vai. Aí depois sai lá bem assim, igual um robô. Desse jeito. É verdade. É verdade. Então eu não vou falar mais, porque senão eu vou entrar em um caso aqui, eu não quero entrar. Então, é exatamente isso, irmãos. A natureza de Deus, ela é ordenada em tudo. Eu me lembro quando Deus disse Noé foi avisado pela divina revelação para fazer uma arca, porque o pecado já havia tomado e proliferado sobre a face da terra, e chegou à presença de Deus, de tal forma que Deus não suportou mais, a taça encheu. Aí Deus teve que tornar aquilo para eles de volta, porque está transbordando. Aí então, por divina revelação, Deus veio e disse assim para Noé: Noé, você é um homem justo e tem uma família que tem sido dirigida corretamente, Noé. Então faça uma arca para você e sua família se salvar, porque eu vou destruir tudo que está sobre os céus e sobre a terra. Vou trazer um dilúvio. Noé fez aquela arca nas medidas. Deus deu a medida certinha para ele. Faz assim, assim, assim. Noé fez certinho, do jeito que Deus pediu que o fizesse a arca. Ele o fez. Ele o fez tão perfeito que Deus cumpriu a palavra. Porque Deus não cumpre a sua palavra se não fazer do jeito que Ele disse para fazer. Quando você vê Deus cumprir, é porque você fez do jeitinho que Ele pediu para fazer. Aí Ele cumpre. Se Ele disser para você: olha, faz assim, 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 que eu vou vindicá-lo. Se você fizer e Ele não vindicar, é que você não fez. Você não fez como Ele pediu para fazer. A própria natureza de Deus recusou aquilo. A Bíblia para mim, para você, para nós que somos cristãos, não é isso aqui que está só escrito em papel, não, irmãos. A Bíblia está dentro de nós. Ela é a natureza divina, ela está vivendo dentro de mim. Ela não é tinta e papel, não, ela é uma ação, é uma vida. A minha natureza tem que ser a dele, a sua natureza tem que ser a dele. Senão, Ele não vindica nada na sua vida. E eu fico assim, às vezes, meditando, analisando, pensando: meu Deus, se eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão, para que eu sou? Eu tenho que obedecer a sua palavra, eu tenho que fazer o que a palavra pede. É o meu deleite, é o seu deleite.
Nós fomos postos aqui, foi para isso, porque nós estamos de passagem. Nós estamos regressando de volta à nossa origem. E só podemos chegar nessa estaca, nessa coluna, por obediência. E você sabe por que Noé fez perfeitamente a arca do jeito que Deus pediu? Que quando ele acabou de fazer a arca, perfeitinha a arca, Noé não precisou de bater um coxo lá não. Os animais vi tudo não. Não precisou de chamar a anta, chamar o cavalo pelo nome, chamar o boi, chamar o leão. Não. Isso era um ato de Deus. Era a natureza de Deus. A natureza de Deus falou com Noé, e a natureza de Deus executou a palavra de Deus. Na hora que ele acabou tudo, disse: Senhor, está tudo feitinho. Deus viu que estava feito. De repente, cada animal por si mesmo foi conduzido para a arca. Noé não precisou fazer nada. Simplesmente eles chegavam e não recusavam não. Eles já eram preordenados para aquilo dali. A natureza de Deus. E entrou na arca. Noé simplesmente ficou de braço cruzado com a família, só olhando. Irmãos, aquilo dali para Noé, aquilo dali eu acho que era o maior estímulo que ele podia ter na vida, porque era um sobrenatural movendo. É a coluna de fogo movendo. Coisa boa é quando nós fazemos todas as coisas certinhas para Deus e Deus vindica aquilo, sem precisar de você puxar daqui, puxa dali, porque é como você está deitado, dormindo, num dia bem frio, um cobertor curtinho, aí você puxa de lá, cobre a cabeça, descobre o pé, puxa para cobrir o pé, descobre a cabeça. Ah, mas que luta, que batalha, que sofrimento. Quando você faz tudo certinho por Deus, Deus põe a cobertura completa. Aleluia, amém. Não precisa forçar nada, automaticamente as coisas acontecem. E você aquece, fica tranquilo, fica em paz, descansa. Foi o que fez com Noé. Ele descansou. Então o profeta disse: aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Os passarinhos, os animais, parece possuir mais inteligência sobre Deus do que o homem. Vejam, o qual ele criou a sua imagem e semelhança. O homem, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Parece que nós não entendemos a vontade de Deus. Nós queremos que Deus entenda a nossa vontade. Você tem que entender a dele. Não ele entender a sua. Ele não entende a sua é carnal, é mundana. A menos que você não tenha o mesmo espírito que ele tem, não tenha a mesma natureza que ele tem. Aí você fica nisso daí, nesse jogo de empurra, né? Esse jogo de empurra. Uma hora dessa assim, de manhãzinha, é uma preguiça para vir para a igreja. Põe tanto obstáculo. Tem irmãos dentro da cidade aqui que tem uma preguiça de vir na igreja num culto de domingo como esse, na manhã como esta. Tem uma preguiça de vir para a igreja, fica na cama, ele fica lá bem assim,
enrola para cá. Rola para lá. Eu tinha que ir na igreja, mas eu acho que eu não vou não, estou com vontade hoje. Uma preguiça. Mata um culto por preguiça. Você sabe o que é preguiça, né? Você já viu aquele bicho preguiça? O bicho feio. É o bicho preguiça. Vocês já viram ele, né? Vocês é a criança, acho que já viram. A maioria já viram. O bicho preguiça. E tem uma coisa, e aquela preguiça, ela soa igual um homem. Ela soa igual um homem. A preguiça. Um dia eu estava indo do meu trabalho na mata, e certo por uma casualidade, sei lá, eu olhei do lado assim e eu vi uma preguiça subindo um cipó. O cipó era alto, dava uns 20 metros o cipó. Ele via cá embaixo no pé do rio e subia no olho da árvore lá, e ela desceu naquele cipó para beber água no rio, e ela já tinha bebido a água e ia subindo, e eu parei para ficar olhando naquela preguiça. Ela faz bem assim. Aí depois, e vai dando assim. E eu fiquei olhando, meu Deus, como pode ser? E aí eu fiquei olhando, porque eu não tive paciência mais, né? Para ouvir ela subir até na árvore. Mas, até na metade do cipó eu vi, irmão. Ela começou a suar. Ela começou a suar e começou assim, o suor começava a pingar dela. Eu falei, meu Deus, como é que ela está suando? Uma preguiça suando. Você já imaginou? Uma preguiça suando. O preguiçoso soa, ele resiste para poder não levantar. O preguiçoso. Desse jeitinho. Parece uma graça, mas não é graça, é a verdade. Você já imaginou o que é chegar na hora de você vir para a igreja e a preguiça não deixar? Coisa feia, horrível. Fica na cama, fica em casa, outros ficam no computador lá. Tão gostoso estar aqui. Bom, eu não sei, eu estou achando gostoso. Vocês estão? Eu estou achando gostoso aqui. Amém? Aleluia. É bom demais, irmãos. Então, veja, a natureza te ensina em tudo. Oxalá, se você tivesse um pouquinho de espiritualidade para captar a natureza. Enquanto os homens blasfemavam, Deus avisou para estas pequenas criaturas da terra, e eles caminharam indo para longe dos grandes muros. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá, sinais de sua vinda. É um grande dia o que estamos vivendo agora. Terremotos em diversos lugares, pestes, todas aquelas coisas que Jesus falou que estão aqui. No meu ponto de vista, eu não vejo nada que reste, senão a vinda do Senhor está próxima. Nada que resta. Eu acho que nós devemos ver. Você deve olhar para você mesmo, porque na verdade, eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. A natureza, ela deve ser para nós uma Bíblia. A natureza deve ser para nós uma Bíblia. Nesse Salmo de Davi, no Salmos 19, veja como disse Davi: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. É a natureza, é a criação de Deus. Sem linguagem,
sem fala, ouve-se as suas vozes. E em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Não precisa nem ser muito espiritual. Basta você ter um pouquinho só do Espírito Santo na sua vida, só o penhorzinho é o suficiente para falar com você. É o suficiente. A natureza fala. E não precisa ser velho e novo, não. Basta você ser um espiritual. Basta ser espiritual. Quando Deus fala, a natureza fala, você não tem força para resistir. Você sabia disso? Mombrana fala de um irmão aqui. Ele é meio teimoso. Ele era teimoso. Entendeu? Ele era teimoso. Deu um trabalho. O pastor sofria com ele para levar ele para a igreja. Mas ele não posicionava de jeito nenhum. Está na mensagem A Porta para o Coração, parágrafo 44 até o 46. Ele diz bem assim: aqui embaixo no sul, há algum tempo havia um maravilhoso velho irmão pentecostal de cor, um pregador. E havia um homem que frequentava a sua igreja, e uma mulher. E a mulher era uma mulher devota, uma mulher santa, cheia do Espírito Santo. Porém o seu marido era o vigia de uma grande fazenda de corridas ali, e o seu nome era Gabriel, mas nós o chamávamos de Gabi, só mais abreviado. E o velho Gabi era um velho bom homem, mas nós nunca conseguíamos colocar em linha com Deus. Nunca conseguia. Para endireitá-lo, o velho pastor disse: eu já fiz tudo o que podia fazer, e eu não consigo levá-lo à igreja. E a sua esposa orava dia e noite pelo Gabi. Mas o Gabi gostava de caçar, e o pastor também. Então ele costumava levar Gabi para casa junto com ele. Um dia, quando eles estavam fora, eles haviam matado tantos coelhos, tantos pássaros, que quase não conseguiam andar pelo caminho em linha reta. Eles estavam simplesmente carregados de caças. E eles estavam subindo ao redor de uma certa velha colina. E após algum tempo, enquanto eles subiam ao redor dessa determinada colina, o pastor olhou ao redor e ele observou que o velho Gabi continuava a observar o sol se pôr. Ele era um predestinado, esse Gabi. Ele estava nessa situação, mas ele era um predestinado. O sol chamou a atenção dele. O sol estava bem baixinho, estava se pondo. Não é o tempo que você sabe, né? O sol está bem fraquinho. Aí você pode olhar ele, de fitar os olhos nele. E o velho Gabi estava olhando o sol se pôr. E Gabi era um atirador, era um mau atirador. Ele não acertava um tiro. Ele era um mau atirador. Ele não conseguia acertar em nada, mas ele continuava a observar o sol. E o pastor seguiu em frente, na frente, com os pássaros e coelhos pendurados no cano de sua espingarda. E ia em frente.
E após algum tempo, ele sentiu algo lhe tocar no ombro. E ele se virou. E correndo pela sua face, havia grandes e enormes lágrimas correndo por sua face. Face do Gabi. Estava correndo lágrimas. Ele disse: pastor, hoje é sábado. Ele já estava preocupado, já vê? A natureza falando com ele. Pastor, hoje é sábado. Amanhã de manhã você vai me encontrar assentado no banco da frente da sua igreja. Basta você ter um pouquinho de Deus lá dentro de você, ele fala. A natureza fala. É uma Bíblia. É uma Bíblia, não é mesmo? Esse sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Ele faz bem assim, né? E no outro dia de manhã ele volta de novo, no mesmo lugar que saiu. De manhã ele é bem fraquinho. Você olha para ele, pode olhar para o sol assim, fitar os olhos, não faz nada na sua visão. Bem fraquinho ele é. É igual o bebezinho. É igual um bebezinho, bem fraquinho, inocente, não sabe de nada. Mas quando chega lá para as 9 horas, mais ou menos, vê se você consegue fitar muito o sol nele, os olhos nele. Está forte. É como essa criança que é bebezinho, quando chega lá para as 9 horas, o que faz? 7, 9 horas ele está indo para a escola. Está mais forte, já está na hora de estudar, está com 6 anos de idade, 7 anos, 9 anos, 10 anos. Você já não está quase suportando mais, já está peralta aqui só, não é não? De vez em quando a professora manda um bilhetinho: olha, pai, vem aqui porque seu filho está assim, assim, assim. Está suportando, nem o professor está suportando ele mais. Nem você não consegue suportar olhar no sol 9, 11 horas mais, não é mesmo? Quando é 11 horas, aquele menino está vindo da escola, é o sol já entrando para o lado de meio-dia. Nem pense em olhar naquilo mais. Está na força da sua juventude. Quando passa das 12 para 1 e vai para as 3 horas da tarde, ele começa a decair. Vai decaindo, vai decaindo. Eu estou falando sobre a natureza, é uma Bíblia. Isso é a nossa vida. É a nossa vida. Quando é lá para 5, 6 horas da tarde, ele já está retornando para o lugar que ele saiu, voltando para o pó. Desse jeitinho. É a Bíblia. Quando você é espiritual, você sabe se orientar bem através da Bíblia de Deus. Você sabe que nós temos 3 Bíblias. A primeira era o zodíaco, era lá em cima. Um homem, para ver Deus, ele tinha que olhar para cima, ler através dos astros. Depois a segunda Bíblia foi as pirâmides, que foi construída por Enoque e colocadas as grandes profecias lá. Aquelas pirâmides foi tão perfeita, irmãos, que pedras que pesavam toneladas estavam uma em cima da outra, que não passava uma lâmina de gilete entre elas. Uma folha de papel não cabia entre elas. Tão unidas, perfeitamente unidas. E ali estava escrito dentro delas as profecias, o sobrenatural. Terceira é a nossa Bíblia capa preta. Você vai ver que ao principiar, a primeira figura era a virgem da primeira Bíblia. A primeira figura era a virgem. E agora, na nossa última Bíblia, é o leão, a tribo de Judá, que é a figura que veio da virgem.
mostrando que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, você vê aí como que é as coisas. Quando chega ao entardecer, você diz assim: o sol já entrou. Aquele mesmo sol que se põe no oeste é o mesmo que sai no leste no outro dia de manhãzinho com todo o vigor novamente. É a mesma coisa, são as nossas vidas quando nós temos essa natureza divina. Sepultamento, morte, sepultamento e o que? Ressurreição. Por isso que o cristão não tem medo da morte. Irmão Brando disse: o que é a morte para ele? É uma carruagem que leva ele para casa, para a presença do seu Criador, para estar com Ele para sempre, levar você para um corpinho novo em folha. O dia que esse aqui tombar, tem um já prontinho lá me esperando. É a natureza, irmãos. E esse velho Gabi, ele olhou isso daí, ele viu isso daí. Então ele diz assim: vou assentar lá no banco. É isso? É, né? Hoje você sabe, onde foi que eu parei mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde ele disse: hoje é sábado e amanhã tem culto, né? Eu vou assentar lá no banco, tomar o meu lugar lá na frente. Vejam bem, ele dizendo: você vai me encontrar assentado no banco na frente da sua igreja. Agora ele estava animado. E vou permanecer ali naquela fileira da frente até eu morrer. Que decisão. Eu duvido que a preguiça agora ia segurar a Gabi. Eu duvido que os fazeres ia segurar a Gabi de jeito nenhum. Cada culto ele estava ali. Veja, até morrer. O pastor não sabia o que dizer. Ele disse: Gabi, você sabe que eu aprecio isso. Ora, disse: você sabe que sim. Disse: eu quero te perguntar uma coisa, Gabi. Qual foi o hino que o coral cantou? O pastor ficou entusiasmado, né, com aquilo que despertou ele daquele jeito. Qual foi o hino, Gabi, que o coral cantou? Ou disse: o que o sermão preguei, que mensagem eu trouxe para a igreja, para fazer com que você tivesse essa mudança repentina, para fazer o que é correto? Disse: que sermão eu preguei? Ele disse: não foi o seu sermão, pastor. Disse: foi quando observava aquele sol se pôr. Você sabe que o sol é Cristo, né? É a palavra. O sol se pôr. E sei que o sol da minha vida também está se pondo. Agora não pensa que o sol vai se pôr só para velho, não, viu? Eu disse: eu conheço velhos com 82 anos que já enterrou muito novinho. Muito gente nova. O sol já se pôs para ela, enquanto não se pôs para ele ainda. Eu tenho uma velhinha lá que está como um carvalho, 84 anos. Filho já, ela já enterrou filhos e filhos, já enterrou até o marido. Está lá. Quantos novos foi antes dela? O sol já se pôs. Disse: ora,
após hora, através de minha vida, Deus tem batido em meu coração. Ele disse: Ele deve me amar. Ele disse: você sabe, pastor, eu não consigo acertar em nada. Ele era um mau atirador. Sou o pior atirador que existe no país. E simplesmente veja aqui a caça que ele me deu. Todos esses passos, esses coelhos, ele disse: ele deve me amar, ou ele não teria me dado isso. E ele disse: foi por isso que descobri que ele me ama. E abriu meu coração quando aquele sol se pôs, e serei seu servo fiel até morrer. Aleluia. Irmão, irmã, se você apenas olhasse ao redor e visse quão bom Deus tem sido para você, você poderia estar deitado em um hospital essa noite. Você poderia estar esticado no cemitério nessa noite. Aquele verdadeiro e conclusivo chamado que você teve nesses últimos dias, teve em sua vida lá fora, na estrada. Existem simplesmente tantas coisas que poderiam ter acontecido, mas Deus é bom para você. Ele te ama. Ele está batendo na porta do seu coração. Você pode ser capaz de sair andando daqui nessa noite. A irmã Brana profetiza. Ele profetiza, amém? Eu não ousaria dizer mais nada. O Espírito Santo fala através dos lábios. E agora aí está a sua bondade e a sua misericórdia. Você crê? Você o ama? Veja, irmãos, você nunca buscou ele que te buscou. Você nunca bateu em Deus, Deus é que te bateu. Você nunca bateu na porta do coração de Deus, foi Deus que bateu na porta do seu coração. E você deve falar para ele: Senhor, eu ficarei aqui até morrer. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar e nós encerraremos com a oração. Nós vamos cantar o hino número 197. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só. Não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia,
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Aleluia, amém. Eu comecei com Jesus e terminarei com Jesus, amém. Ele é o único, fora dele não há mais ninguém, Querido Jesus, nós sabemos que o mundo está envolvidos em todo tipo de trapos de imundícia, naquela depravação imunda e nojenta. Mas o Senhor tem um povo especial, um povo zeloso de boas obras, que gasta todo o seu tempo para Deus, entregam a sua vida para Deus. Eles olham para o céu, vê Deus. Olha na natureza, nas matas, nos animais, vê Deus. Olha na sua palavra e toma ela em sua palavra. É Deus falando com eles, é Deus conduzindo, é Deus guiando, Deus materializado na vida deles, Deus sentado no seu coração, no seu trono, reinando e governando. Deus Altíssimo, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todos os males. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoa um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
coração se alegra, não consigo expressar. Contemplando eu medito, tudo está no seu lugar. Obrigado, meu Senhor, também pela redenção. Cada amanhecer declara que houve a ressurreição. Na imensidão das matas, quantos animais contém, grandes e também pequenos, variedades que Deus fez. O luar amarelado, as estrelas aos milhões, todas estas maravilhas são obras de suas mãos. Obrigado, meu Senhor, também pela redenção. Cada amanhecer declara que houve a ressurreição. Terminando a melodia, vou a Deus agradecer por me conceder a vida. Tudo agora posso ver, porém muito mais que isso, tive dele o perdão. Que eu posso te chamar de meu irmão. É por isso que eu posso te chamar de meu